São Pedro nasceu em Betsaida, norte de Israel. Seu nome de nascimento era Simão. Quando conheceu Jesus, Simão era casado, né? E o evangelho fala, inclusive, da cura da sogra de Pedro. Simão morava em Cafarnaum, que é uma importante cidade às margens do lago de Genezaré. Era filho de Jonas e tinha um irmão, André, que foi quem apresentou Pedro a Jesus. Os dois, André e Pedro, né, André e Simão, se tornaram discípulos de Jesus e, mais tarde, apóstolos. São Pedro era pescador, possuía um barco em sociedade com seu irmão, e eles trabalhavam na região da Galileia, em Israel. Então, por isso, São Pedro, né, o pescador, né, o lago de Genezaré tem tudo a ver com a história de São Pedro, depois a história da chave. E esse é o portão de entrada de Cafarnaum. Cafarnaum, the town of Jesus, né? O centro, a cidade, o lugar de Jesus. Então, Cafarnaum, tá? Esse é a entradinha da cidade. E logo depois nós vemos a casa de Pedro, exatamente nesse lugar aí, né? Esse local que foi construído exatamente, né, sobre o local onde era a casa de Pedro, em Cafarnaum, tá? Que também é chamada a cidade de Jesus. Então essa é a casa de Pedro, onde ele morava, onde a construção em cima do local onde era originalmente a casa de Pedro. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria toda a sua vida: você será pescador de homens. A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. E num determinado momento, né, Simão confessou a Jesus, né? Aquela passagem que Jesus pergunta, quem é que o pessoal está dizendo que eu sou? Eu sempre brinco, hoje a gente faz, quando tem eleições, a gente faz a pesquisa do Ibope, né, o Vox Populi, outros instrumentos de pesquisa, mas eu sempre brinco, Jesus foi quem criou essa pesquisa de Ibope. O que vocês estão falando da galera? O que o pessoal está dizendo, né? Jesus pergunta, tipo, o que estão falando de mim? O que estão dizendo a meu respeito? Ele ficou curioso para saber o que as pessoas estavam dizendo, né? E aí aquela resposta, uns dizem que tu é isso, dizem que tu é aquilo, né? Um profeta, Jeremias, Elias, um dos profetas, tal e tal. E aí Pedro, que sempre também eu uso de forma de brincadeira, né? Pedro, se Jesus fosse o presidente, Pedro seria o primeiro-ministro, né? O assessor direto, aquele cara que está com ele direto. Então, Pedro toma a palavra e diz, tu és o Messias, né? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E por isso Jesus disse que, daquele momento em diante, o seu nome seria Pedro, né? Cefas, Kefas em aramaico, né? Que significa pedra, né? Então, mais tarde, o significado disso ficou claro, porque Pedro foi, como se diz, o primeiro papa da igreja e tornou-se a pedra na qual a igreja encontra a sua unidade. Em final de semana de reverência, de referência ao nosso Papa, né? Hoje, nosso Papa Francisco, nosso Papa Emérito Bento XVI, recentemente Papa João Paulo II, João Paulo I, e aí tantos papas que nós conhecemos, hoje também, por causa de Pedro, na festa de São Pedro, solenidade de São Pedro, primeiro Papa da Igreja, por isso também hoje se lembra a figura do nosso sumo pontífice, o sumo sacerdote, né, o nosso Papa Francisco. Aqui, pessoal, daí já seguimos também com mais umas imagens. Lembra que eu sempre falo para vocês sobre Israel, Jerusalém, o deserto de pedra. Então, olha aí, ó, essa imagem, fica muito claro isso aqui, é as margens do chamado Mar da Galileia, que não é mar de água salgada, é o lago de Genezaré, o lago da vida, né? E aí também é bem pertinho dessa igreja que nós vamos ver depois, que foi a igreja de Pedro, onde Jesus anunciou o primado de Pedro, mas olhem a característica da beira desse lago, né? Tudo de pedra, olha o tamanho das pedras. Então, lembra que eu sempre falo, por isso era tão fácil apedrejar. Pedra não faltava, né? Se a gente fosse aqui na nossa região, a gente talvez tocaria um torrão na cabeça da pessoa, um monte de areia, uma tabatinga, né? Agora ali não, ali é pedra, pedra mesmo, o deserto é de pedra, Jerusalém é a cidade de pedra, já mostrei para vocês as edificações que são de pedra, né? Então, apenas mostrando aí a beira desse lago de Genezaré, totalmente
pedregoso, né? Aí que era onde São Pedro vivia, pescava e tudo mais, essa área era a área de vida dele, onde ele estava. Quando cantamos Senhor, olhasse meus olhos, lá na areia deixei o meu barco, né? Lançai as redes em águas mais profundas, todas essas passagens acontecem aí em algum desses locais, até porque Israel, por ser muito pequeno, também tem apenas tem o Rio Jordão, tem esse lago de Genezaré, e mais adiante tem o Mar Morto, que é um mar fechado. Então, aí a margem do lago de Genezaré, onde tem essas pedras aí. E a próxima imagem, muito bacana também, esse é um barco, que é um dos muitos barcos lá, onde o pessoal faz o passeio, ou seja, se entra no lago de Genezaré, se entra, né, barco adentro, inclusive, olha bonito, sugestivo o nome desse barco, Aleluia, né? Então, desse barco, né, quem faz uma peregrinação a Jerusalém, quem faz uma peregrinação a Israel, né, normalmente está incluído um passeio pelo Lago de Genezaré. Então, imagina que emoção, né? A emoção que é quando você está lá, então você está dentro do barco e, logicamente, se é uma peregrinação de brasileiros, então o guia é brasileiro, as músicas que tocam no barco também são brasileiras. Então, um momento muito emocionante de uma viagem dessas, a gente dentro do barco e cantando lá na areia deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar, né? Cantando essa música, tocando, e você vivendo, sentindo a emoção de estar nesses lugares sagrados, onde Jesus esteve, onde Pedro esteve, onde aconteceu tantas coisas fundamentais, importantes da história da nossa fé. Então, esse é o barco que está passeando em cima do lago de Genezaré. Quando Jesus deu a São Pedro a missão de ser líder da igreja, né, Jesus disse a ele, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro era um homem simples, extrovertido, tinha rompantes. O Pedro falava sem pensar, ele era meio assim, se fosse no dia de hoje, dizer, ele era meio grosso, ele falava o que vinha na cabeça, ele sempre estava pronto para falar, para defender, para dizer, né? Para se manifestar. Ele era um cara que tinha esse desejo sempre de falar. Ele era acostumado às dificuldades da vida de pescador, né? Talvez nenhum de nós foi algum dia pescador, mas experimenta viver a vida dependendo do rio, dependendo do mar, dependendo do peixe para sobreviver, dependendo do tempo, da chuva, do sol, da tempestade, né? Isso vai formar, logicamente, um homem, um guerreiro, né? Um homem forte, porque ele está todo dia lutando contra os fenômenos da natureza, né? Então, Pedro era assim, não é por nada que ele era um cara que tinha esses rompantes, né? E, logicamente, após 3 anos seguindo Jesus, e depois de receber o Espírito Santo em Pentecostes, né, Pedro se torna um grande líder, e junto com São Paulo se diz, né, os pilares, e por isso os dois juntos, eles são diferentes, eles vivem ali em momentos diferentes, em lugares diferentes, mas eles juntos, né, com tudo que eles fazem, tudo que eles dizem, tudo que eles escrevem, se tornam os chamados pilares que seguram, né, a nossa igreja, junto com o grande cabeça da obra, que é o próprio Jesus. Aí, pessoal, é justamente aí, ó, as margens do lago de Genezaré, né, as margens desse mar da Galileia, que é apenas por uma questão de tradução, mas ele é água doce, né, todo mundo já sabe disso. É a igreja chamada Igreja do Primado de Pedro, onde Deus dá a Pedro a primazia sobre a sua igreja. Jesus dá a Pedro a primazia sobre a sua igreja, né, que depois se torna referência com relação ao Papa e tudo mais, né, o primeiro Papa da igreja. E a próxima foto, que é bem interessante, vai mostrar, é uma foto que eu tenho muito carinho, logicamente, ó, de novo, a igreja ali de pedra, pequenininha. Lembra que Israel é muito pequeno, um país pequeno, né? Ele tem 100 quilômetros de leste a oeste e 500 quilômetros de norte a sul, ele é muito pequeno. Então, tudo é pequeno lá, as igrejinhas, e as igrejinhas também, com tantos fatos que aconteceram lá, as igrejas estão simplesmente marcando os locais. Então, olha, essa pedra aí que está no chão, ó, então, é a pedra, né, onde Jesus diz, neste lugar, Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta
pedra edificarei a minha igreja, né? Jesus usa a metáfora, essa expressão, né? Petra, Kéfas, né? A pedra, Pedro. Então, Simão vira Pedro, pedra, e Jesus diz, né, sobre esta pedra. Então, Jesus usa, inclusive, ele mostra, ele expressa com a palavra e diz, ó, esta é a pedra sobre qual edificarei a minha igreja, numa metáfora. Lógico que a igreja não foi construída aí, mas Jesus faz de Pedro a sua pedra, digamos, pedra angular, né, para construir a igreja de Cristo. Tá bom? Então, esta é a igreja, chamada Igreja do Primado de Pedro, aonde Jesus dá a Pedro as chaves do reino dos céus, né? E por isso toda a representação de Pedro sempre com uma chave, por isso a gente diz, como é que é? O patrono do céu, o padroeiro do céu, que São Pedro, quando a gente precisa de chuva, ele diz, pede para São Pedro abrir as comportas do céu, né? Então, como se ele fosse o cara que tivesse a chave da chuva, do sol, né? Porque justamente essa simbologia de que Jesus dá a ele as chaves da porta do céu e garante que o inferno nunca prevalecerá. Por isso não precisamos nos preocupar, o inferno não vai vencer, porque São Pedro, porque Jesus disse, né, para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão, não vencerão. Tá? Então aí esse lugar isso aí, Sirlei, sem dúvida, muita emoção estar nesse lugar, né? Viver esse lugar. É muito emocionante estar lá, ler a leitura, né, a leitura bíblica, e você estar naquele lugar como testemunho ocular daquele lugar onde acontece isso, né? Certamente momentos maravilhosos na vida de um cristão, de um católico, daquele que crê, daquele que acredita. São Pedro reunia multidões em suas pregações. Ele tinha o dom da cura, de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto ou passar sob a sua sombra para serem curados e libertos. Como isso nos atesta várias vezes o livro, né, dos Atos dos Apóstolos. E São Pedro também escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, né? Primeira e segunda carta de São Pedro, animando a igreja que nascia, né? E a sua autoridade como líder da igreja nascente sempre foi respeitada. De fato, São Pedro assumiu as chaves da igreja e seus sucessores, os papas, são os continuadores da sua autoridade e da sua missão dada pelo próprio Jesus Cristo. Trago mais 2 fotinhos para vocês, muito bacanas, né, como uma curiosidade, como algo assim de destaque. Ali dentro daquele barco onde eu falei, que a gente vai ouvindo as músicas, né, brasileiras, o guia falando em português sobre a história, é muito fantástico, pessoal. Vocês podem, não sei se vocês conseguem reparar ali, mas tem umas gaivotas ali, e essas gaivotas sempre estão ali, né? Como você sabe que são pássaros que ficam ali, né, onde há pescadores, né? Porque elas ficam esperando um resto de peixe, uma carcaça de um peixe que é cortado, que é tirado, elas ficam ali, e as gaivotas vêm comer na mão. Então é muito emocionante, muito fantástico. A gente está ali, um pedaço de pão, alguma coisa, e quando você vê, ela vem e pega na sua mão para comer um pedaço de alguma coisa que você tenha, né? E a outra foto, né, também já mais de perto, porque se vê melhor, né? As gaivotas, olha ali, ó. Elas ficam rondando ali, elas vêm dando uns rasantes perto ali, se o cara bobear, elas dão morde um pedaço do dedo do cara e derruba o cara dentro do rio ali. Então a pessoa tem que estar meio esperta para entregar a comida aí na boquinha das gaivotas que estão em cima desse lago de Genezaré, mar da Galileia, né, passeando por esse barco, onde a gente vai fazendo a peregrinação, né, em Israel, em Jerusalém, naquela região ali. Sabemos que quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, São Pedro seguiu de longe, às escondidas, né? Essa história também todo mundo sabe, todo mundo lembra, todo mundo tem o conhecimento, né? Quando Jesus está ali sendo preso e o Pedro está espreitando ele de longe, olhando o que está acontecendo. E quando as pessoas começaram a reconhecer o Pedro, né? Começaram a perguntar se ele era um dos discípulos de Jesus, e aí sabemos que ele negou 3 vezes, né?
exatamente como Jesus havia dito, né? Antes do galo cantar, né? Porque Jesus falava e o Pedro, no momento Jesus disse, eu vou morrer, eu vou partir, vocês todos vão me abandonar, e o Pedro disse que ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, né? O Pedro falou essa frase maravilhosa, não, todo mundo pode te largar, mas eu vou estar contigo o tempo inteiro, e aí Jesus olha para Pedro, né? Deve ter dito tipo, Pedro, bem menos, tá demais, tu tá muito saliente, né? Tu vai me abandonar antes do galo cantar, tu já vai ter me negado 3 vezes. E o que acontece é justamente isso, né? Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, que as pessoas disseram, tu também estava com ele, né? Logo depois o galo canta, né? E Pedro chora amargamente. Depois, quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, esse é outro momento que faz o fechamento dessa história, né? Depois que Jesus aparece aos discípulos, já depois de morto, depois de ressuscitado, ele se dirige a Pedro e pergunta 3 vezes se Pedro o amava, né? Jesus se aproxima de Pedro e diz, Pedro, tu me ama? E o Pedro diz, sim, eu te amo. Né? Aí depois de novo, Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E daí Jesus pergunta, Pedro, tu me ama? E o Pedro, mas já te falei, né? 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes preciso te dizer que eu te amo? Né? Mas simplesmente Jesus estava querendo fazer esse fechamento. Foi a forma que Jesus curou o remorso no coração de Pedro. Né? Pedro ficou com muito remorso, ele disse que ia defender o Cristo, que ia estar com ele, negou ele 3 vezes, depois Jesus fez o quê? Fez o Pedro dizer 3 vezes que o amava. Dessa forma, Jesus estava mostrando para ele, né, que estava perdoando ele. E Pedro estava se curando. Ou seja, Jesus disse, você me negou, mas agora tu está curado, porque tu já me disse 3 vezes que me ama. Né? E em seguida, Jesus dá a Pedro a sua grande missão, né? Apacenta as minhas ovelhas. Né? Então, se tu me amas, se tu me segue, né, apacenta as minhas ovelhas. Torna as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. E por isso nós, pessoal, eu gosto muito de dizer isso quando a gente fala para as pessoas, nós também muitas vezes negamos a Jesus. Nós também muitas vezes, em determinado momento, a gente nega o que a gente aprendeu, a gente não honra aquilo que a gente diz que vai fazer, a gente fraqueja na nossa fé. Isso, gente, aí eu quero dizer uma coisa, não é defesa para ninguém, mas Pedro estava com Jesus, Pedro, né? Jesus caminhou em cima da água, Pedro disse, eu também quero. Jesus, qualquer coisa, o Pedro estava junto. O Pedro, que viu Jesus, que acompanhou Jesus, que estava com Jesus, ele, num determinado momento, nega Jesus. Apesar de amá-lo. Então, assim, quando a gente tem um novo projeto de vida, quando a gente busca seguir a Jesus, quando a gente se dedica para essas coisas, quando a gente erra, pessoal, nós não devemos nos martirizarmos por um erro, nós não devemos querer dizer que nós fracassamos, nós não queremos nos entregar, eu tentei, mas não consegui. Gente, nós vamos tentar sempre. E muitas vezes nós não vamos conseguir. Muitas vezes nós vamos ter uma ideia de conseguir fazer uma coisa e depois na hora a gente não consegue. Somos fracos muitas vezes na nossa fé. É como eu digo, não é uma desculpa para nós. Mas, cara, Pedro, que era um apóstolo, que foi escolhido, que foi designado como aquele que tem as chaves do céu e da terra, ele negou o seu mestre. Então, calma, gente. Quando às vezes a gente tem um projeto, fiz o cenáculo, eu quero seguir, eu quero continuar, puxa, mas eu errei aqui, eu errei ali, então, eu não sou digno. Eu tenho um projeto de vida, eu tenho uma ideia, eu quero seguir a Jesus, mas não consigo. Gente, calma. Calma. Vamos saber nos perdoar também os nossos erros. Vamos saber perdoar os outros e também perdoar a nós mesmos, gente. Quantas vezes os outros até nos perdoam pelos nossos erros e a gente é que não consegue se perdoar, a gente que fica se martirizando por um erro, por algo que nós fizemos. Não se desespere. Se você em algum momento também negou a Deus, negou a sua fé, negou a Cristo. Até o Pedro fez isso. Né? Mas o Pedro teve a chance com Jesus
de 3 vezes Jesus perguntar para ele, dizer que ama. Assim hoje também, todos os dias você tem a chance de recomeçar, de refazer, de fazer de novo alguma coisa que você possa ter errado. Olha que coisa linda, pessoal, né? É a igreja chamada Igreja do Galo Canta de São Pedro, Igreja do Cantagalo de São Pedro. Neste lugar, né, foi o lugar onde Pedro estava, negando Jesus, e o galo cantou. Então, também aí é construída uma igreja, olha ali de pedra, como sempre. Olha lá as construções lá atrás, ó, lá nos morros, lá, tudo construção de pedra, né? É exatamente o lugar aonde o galo cantou. Então, pode ver ali em cima tem uma cruzinha, tem um galo ali. São Pedro foi preso várias vezes por pregar o evangelho. Uma vez em Jerusalém, um anjo o libertou da prisão, passando pelos guardas. Após evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi para Roma, aonde liderava a igreja nascente. Os romanos o condenaram à morte de cruz, por ser o líder da igreja de Jesus. Aí sabemos que é onde Pedro diz, né, que não, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer do mesmo jeito que o seu mestre. Então, olha, né, essa grande curiosidade sobre a vida de São Pedro, sobre a morte de São Pedro, quando ele é condenado à morte de cruz por não negar o seu mestre Jesus, né, então ele diz que ele não pode morrer do mesmo, ele não é digno de morrer do mesmo jeito que aquele que ele prega, né, que o Salvador da humanidade. E Pedro, né, sabemos que ele foi também crucificado, mas foi crucificado de cabeça para baixo. Então, é o que a gente também tantas vezes fala, né, pessoal? Ser cristão hoje, seguir a Jesus hoje, fazer parte de um movimento hoje, fazer parte da igreja hoje. Ninguém mais precisa dar vida, ninguém mais precisa morrer por isso, ninguém mais precisa ser crucificado, ninguém mais precisa ser esquartejado, ninguém mais precisa ser decapitado, ninguém mais precisa ser queimado vivo, ninguém mais precisa ser jogado aos leões para negar a sua fé. A gente pode simplesmente seguir Jesus sem nenhum risco de acontecer isso. E quantas vezes, né, essas pessoas davam sua vida, se reuniam escondidos, até hoje temos lugares onde é assim. E a gente que tem a liberdade religiosa, tem toda a capacidade de podermos seguir a Jesus, seguir a Deus, a gente põe as dificuldades, né? Dificuldades que os apóstolos, essas pessoas enfrentaram e venceram, entregando a sua própria vida. Então, Pedro foi morto na região onde hoje é o Vaticano. Os restos mortais estão no altar da igreja de São Pedro, em Roma. Então, a Basílica de São Pedro, né? Sabemos que no Vaticano, em Roma, a basílica se chama Basílica de São Pedro, e na Basílica de São Pedro está, no altar da igreja de São Pedro, em Roma, estão os restos mortais de Pedro, né, o Simão Pedro, que Jesus deu, a quem Jesus deu as chaves da igreja, as chaves do céu e da terra. Essa é a foto onde hoje é a Basílica de São Pedro, né, o Vaticano, ali é o lugar onde tem a janela ali onde o Papa faz as suas audiências papais, né, com o povo que se reúne nessa praça chamada Praça de São Pedro, né? E aí tem outras características dessa colunata que é fantástica, porque se você está atrás de uma coluna, você esconde todas as outras, uma construção perfeita, e essa ali é a Basílica, né, de São Pedro, no Vaticano. Foi a Basílica como eu peguei, estou aí na frente, né, como eu peguei no ano de 99, quando eu fui, que a Basílica estava sendo toda restaurada, repintada, para o jubileu, né, do milênio, lembra? O jubileu, quando entra o ano 2000, então vários templos pelo mundo estavam sendo restaurados. Então quando eu fui visitar o Vaticano, a foto que eu tenho com a Basílica, que também é raro, né? Que também é raro uma foto onde o Vaticano não está aberto, está a passagem ali por baixo existe, mas tem na frente aquele material que serve para alguma resto de obra, construção, que não
proteger, né, as pessoas da obra. Então, essa é a foto que eu tenho do Vaticano. E encerrando aí sobre São Pedro, né, a próxima foto mostra justamente essa entrada, a lateral ali da Basílica de São Pedro. Vocês podem ver a colunata ali, e aí bem à direita está a imagem de São Pedro sentado no trono, né? Então, representando, né, o poder de Pedro dado por Jesus, ele sentado no trono. E aí, na próxima foto, né, se diz que é uma tradição. Você, ali, a foto da esquerda mostra de um outro ângulo, e a tradição ali é passar a mão no pé de São Pedro, né? Ele é todo de bronze e o pé é lustroso, de tanto que as pessoas passam a mão ali, o pé perdeu a cor, ele é o pé esquerdo ali de São Pedro, ele é lustroso. Então é uma tradição também ir a Roma e passar a mão ali no pé de São Pedro, como lembra que eu falei antes, naquela lâmina, as pessoas queriam pelo menos tocar o seu manto, as pessoas diziam que queriam pelo menos chegar na sombra de São Pedro, né, para serem curados. Então, imagina, Pedro com todo esse seu poder, e essa é a imagem ali da Basílica de São Pedro, onde está a imagem, né, em bronze do São Pedro sentado no trono, né, representando o poder que lhe foi dado por Jesus.